Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro do profeta Isaías. Isaías possui 66 capítulos, 1292 versos, e nós agora estamos no capítulo de número 51, onde fala da restauração e salvação de Israel. Essa parte central dessa última parte do livro de Isaías, que é esses 27 capítulos, começando no capítulo 40, a voz do que clama no deserto, anunciando o servo do Senhor no capítulo 42, no capítulo 49, a luz dos gentios, fala da salvação de Israel e aponta também para o Messias, culminando no capítulo 53, porque são 27 capítulos, 3 sessões e 9 cânticos ou 9 capítulos, capítulo 40, 48 são os primeiros 9, depois que é a promessa da redenção, depois do capítulo 49 ao 57, a oferta da redenção, sendo o capítulo 53, que é o cântico do servo sofredor, a sua oferta como ovelha muda, bem no meio dessa segunda sessão. E a última realização, novos céus, nova terra, as promessas àqueles que aceitam a redenção do Senhor. Aqui, capítulo 51, nós vamos ver a restauração e salvação de Israel. E o capítulo 52, ele entra começando, preparando para o cântico da oferta, das dores e glória do Messias. Vamos então meditar no capítulo 51 do profeta Isaías. A palavra que mais caracteriza o apelo de Isaías no capítulo 51 e 52 é a palavra redenção. Isaías 51, 11, Isaías 52, 9. E no capítulo 51 ele começa declarando que Israel é semelhante a uma pessoa vendida. Nós já vimos essa figura da esposa vendida como escrava devido aos seus pecados. Ele continua afirmando que Deus pagou o preço da redenção do homem mediante o sofrimento do seu servo. Isaías 53, vem a seguir a promessa: por nada fosse vendido e sem dinheiro sereis resgatados. Isaías 52, 3. O cumprimento dessa promessa se encontra em 1 Pedro 1, 18, 19, que não foi coisas corruptíveis como ouro ou prata que ele nos comprou, mas pelo seu precioso sangue, sangue de cordeiro, imaculado, incontaminado. Não foi coisas corruptíveis, prata e ouro que ele nos comprou, mas pelo sangue de Jesus, um cordeiro sem defeito, sem mácula. Tanto em mente as boas novas dessa preciosa redenção, Isaías prossegue em sua demonstração ao povo acerca da proclamação, Ele diz, Isaías 52, 7, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas e que faz ouvir a salvação. Vamos então ouvir esse cântico, Ouvi-me, começa com ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscai o Senhor, olhai para a rocha de onde fosse cortado, a rocha de onde fosse tirada. Essa rocha é o próprio Deus, a rocha da salvação. Eles foram cortados. E para a caverna do poço de onde fosse escavado. Aqui o poço da salvação. Então, olhai para Abraão. Lembra de Abraão. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. O milagre da conceição de Sara por Isaac foi da onde veio a nação de Israel mais tarde, porque sendo ele só, eu o chamei. De um único homem, Deus fez uma nação inteira. E o abençoei e multipliquei, Deus lembrando aqui a chamada de Abraão, porque o Senhor consolará Sião e consolará todos os lugares assolados. Sião, que estava assolada, mas seria consolada com a presença do Senhor. E fará o seu deserto como o Éden. Aqui aponta para o jardim do Éden,
que Deus tem o poder de transformar um deserto, um lugar desértico, novamente no jardim do Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Ah, que maravilha voltar àquele jardim da inocência, aquele jardim do Éden, onde o homem gozava de uma comunhão plena com Deus. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Olha o gozo, a alegria que havia do homem em comunhão plena no jardim com Deus. Atendei-me, povo meu, e nação minha, inclinai os ouvidos para mim. Como é importante, quando nós oramos, pedimos que Deus incline os seus ouvidos para nós. Mas também quando Deus fala, é importante que nós inclinemos nossos ouvidos para Ele, porque de mim sairá a lei. Não foi a lei que veio de Deus no Monte Sinai? De mim sairá a lei e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. A lei de Deus, o juízo de Deus é como luz dos povos. Tem uma igreja no Brasil que chama Luz dos Povos. Se baseou em Isaías 51:4. Luz para os povos, a luz para os povos, ou luz dos gentios, Isaías 49:6, é o próprio Messias, não é? Interessante esse capítulo 51, fala de Abraão, fala de Sião, fala do jardim do Éden, tudo lugares da habitação de Deus, e ele como luz dos povos, porque esta a minha justiça vem saindo a minha salvação. Justiça, salvação, caminham juntos, não é? Vem saindo a minha salvação, os meus braços julgarão os povos, o juízo das nações, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. O braço do Senhor é que nos trouxe salvação. Seus braços estendidos naquela cruz nos trouxe a salvação. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo. Para os céus desaparecerão como a fumaça. Haverá novos céus e nova terra, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão. A grande verdade é que os moradores da terra sempre morrem. Nós está determinado apenas um tempo. Temos que olhar para a salvação do Senhor. Seus moradores morrerão como mosquitos. Mosquitos sempre morrem, né? Incomoda, mas acaba morrendo. Morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre. A salvação de Deus é uma salvação eterna. E a minha justiça não será quebrantada. Ouvi-me, de novo, essa sessão, podemos chamar a sessão do que chama para nós ouvir, atentos ouvidos. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós povos em cujo coração está a minha lei, que é para Israel. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Não tema o opróbrio, nem as injúrias com que eles injuriam o povo de Deus, porque a traça os roerá como uma veste. Ou seja, os homens envelhecerão e morrerão. A traça os roerá como uma veste, assim como a traça come a veste, assim. E o bicho os comerá como a lã, o bicho da morte. Jesus diz que no inferno seu bicho não morre, não é? Ali os bichos o comerá como a lã. Mas a minha justiça, a justiça do Senhor é eterna, durará para sempre. E a minha salvação de geração em geração. Olha, chama ouvir, verso 1, verso 7. Agora verso 9, desperta. Duas vezes quando fala, é como Jesus quando dizia em verdade vos digo. Aqui desperta, chamando a atenção. Veste-te de força, o braço do Senhor desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Raabe é uma das expressões que pode se referir ao Egito. Raabe, né? Deus cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão. Dragão, uma referência a Satanás, um ser mitológico,
Mas é possível que houvesse dragões mesmo e depois foram extinguidos, não é? Os chineses até hoje, seu ano novo, sempre põe lá um dragão e celebra o dragão e feriu o dragão. Mas tu é aquele que secou o mar, novamente, secou o mar. Lembra das águas do Mar Vermelho? As águas do grande abismo, e que fez caminho no fundo do mar para que passasse os remidos. A travessia do Mar Vermelho, Deus fez caminho no fundo do mar para que o seu povo passasse os remidos. A travessia do Mar Vermelho também lembra o nosso batismo, assim como o povo foi batizado em Moisés no Mar Vermelho, nós somos batizados em Cristo. Nós passamos, pelo mar dessa vida, pelo caminho seco, até chegarmos na nossa Canaã prometida celestial. Assim, voltaram os resgatados do Senhor, e virão a Sião, Sião, a grande cidade, com júbilo, e a perpétua alegria verá sobre sua cabeça, gozo e alegria alcançarão. Aqueles que aceitam o plano da redenção, a salvação do Senhor, gozo e alegria o alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão dele. Para o ímpio fica a tristeza e o gemido. Para os que aceitam, os resgatados, os redimidos do Senhor, alegria, gozo alcançarão, e a tristeza e gemido fogem dele. Eu sou aquele que vos console. Nós encontramos muito esse pronome pessoal, Deus falando na primeira pessoa, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Não tema o homem, tema Deus. Jesus falou isso, não tema os homens, que só pode tirar a vida. Teme aquele que tem o poder de lançar a vossa alma no inferno. Olha só, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal? O homem é mortal, uma hora se acaba, morre. Ou o filho do homem, que se tornará enfermo. O filho do homem vai se tornar enfermo, não é? Esse aqui, filho do homem, não é a expressão de Jesus, o filho do homem, mas sim o homem mortal e os filhos dos homens, não é? E te esqueces do Senhor que te criou. Como é possível esquecer de Deus que nos criou? Ficar temendo o homem, ficar temendo os filhos dos homens que são mortais, vão morrer, e o Senhor que é eterno, o Senhor que permanece para sempre. E te esqueça do Senhor que te criou, o Senhor que estendeu o céu e fundou a terra, e temes todo dia do furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Eles temiam os homens, temiam os inimigos, em vez de temer a Deus. Onde está o furor daquele que te atribulava? Deus tem o poder de destruir o furor dos que atribulam o seu povo. No caso, a Babilônia que atribulou Judá, o furor dela se acabou. Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado, o cativo, lembra do tempo do exílio, o cativo, depressa será solto, e não morrerá na caverna, não ficará encavernado para sempre. O seu pão lhe não faltará, Deus é que provê o pão. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar, que abriu o mar vermelho, e brame as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome, o Deus que peleja pelo seu povo, e põe as minhas palavras. Olha que verso lindo, Isaías 51, 16. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Lindo esse verso. Deus põe as suas palavras na boca. Jesus diz, não vos inquieteis com o que haveis de falar quando for levado aos homens, porque naquela mesma hora não será vós, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós, porque Deus põe as palavras na boca. É Ele que cobre com a sombra da sua mão, para plantar os céus, para fundar a terra e para dizer a Sião, tu és meu povo. Verso 17, novamente como verso 9, desperta, desperta, não é?
Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebesse da mão do Senhor o cálice do seu furor. A menção do cálice, não é? O cálice pode ser tanto o cálice da bênção, como pode ser o cálice do furor do Senhor. Olha, desperta, desperta, levanta, ó Jerusalém, que bebesses do Senhor o cálice do seu furor. Bebesses e sorvesse as fezes do cálice. Que coisa terrível, né? O cálice do furor do Senhor, aqui diz que são o cálice de fezes. Coisa horrível, beber cálice de fezes. Cálice, sorvesse as fezes do cálice da vacilação. Tem gente que anda vacilando, não é? O cálice aqui da vacilação. Os vacilantes, os vaciladores, de todos os filhos que teve, nenhum há que guie mansiamente. E de todos os filhos que criou, nenhum que tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Ou te aconteceram. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Se não for o Senhor que tem compaixão de nós, quem mais? A assolação, as coisas que aconteceram. A assolação e o quebrantamento. E a fome e a espada. Fala que é duas, mas na verdade são quatro, né? Assolação, quebrantamento, fome e a espada. Como te consolarei? Olha só, veio a fome, a assolação, fome, espada. Já os teus filhos desmaiaram na cidade, desmaiaram terror diante do inimigo. Jazem nas entradas de todos os caminhos. Foram caídos, mortos na entrada dos caminhos. Como o antílope na rede, não é? Como caiu o antílope na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. O povo que foi levado cativo. Pelo que agora ouve isso, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Ela não vai estar embriagada de vinho, não é? Diz que vai se embriagar com o sangue dos seus. Pela que agora ouve isso, ó opressa, embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor, Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação. Não é? Vacilou, não é? Tem até uma frase de vacilou, caiu, né? Vacilantes, o cálice da vacilação. As fezes do cálice do meu furor. A fez indica a coisa imunda, suja, que o povo estava por causa do pecado. Nunca mais dele beberás, mas poloei nas mãos dos que entristeceram, dos que dizem a tua alma. Deus vai colocar o cálice de fezes, da vacilação, na mão daqueles que entristecem o seu povo, e que dizem a tua alma, abaixa-te, para que passemos sobre ti. E tu pusesse as costas como chão, vão ficar prostrados, o povo vai passar as costas como chão e como caminho dos viadantes. Viadantes, né? Os viajantes passavam por esse caminho. De novo, desperta, desperta, capítulo 52. Note que o 51:9 diz, desperta, desperta. 51:17, desperta, desperta, levante-te, ó Jerusalém. E agora 52, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Jerusalém é chamada de cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circuncisão, nem imundo. Certamente é uma referência também à Nova Jerusalém, onde não entra o pecado. Apocalipse 21:27 fala que nessa cidade não entrará pecado, nem coisa imunda. Não entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Sacode o pó. Levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião que foi levada cativa, seus moradores voltariam. Porque sim, assim diz o Senhor, por nada fosse vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Lembra que aquela mulher foi vendida como escrava, agora seria resgatada.
também sem dinheiro ser resgatados, porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar ali, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. Alguns foram para o Egito, não é? Diz que na época de Jeremias, queriam levar até Jeremias para o Egito, onde Deus havia ordenado que eles não voltassem ao Egito. E outros de Israel foram para a Síria. E Judá foi levado cativo à Babilônia. Agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. O povo foi tomado, sim, não é? Sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, uivavam como os lobos, como os cães. Diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Eles tomaram o povo, debochavam do povo, uivavam e blasfemavam o nome de Deus, porque quando naquela época um povo conquistava o outro, significava que o Deus daquele povo era mais forte. Não era o caso do povo de Israel, eles foram entregues por causa de suas maldades, foram vendidos como escravo, como uma mulher infiel, uma mulher endividada. Portanto, o meu povo, mas Deus ia santificar o seu nome, por amor do seu nome. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por essa causa. Naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. O Senhor que está presente, o Deus presente que diz, eis-me aqui. Quão suave, e olha que maravilha, agora esse verso 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, não é? Os anunciadores de boas novas. As boas novas é o Evangelho, as boas novas da salvação. Quão suaves sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Nós somos chamados para proclamarmos a salvação do nosso Deus, que diz a Sião, o teu Deus reina. Salvação é um dos temas favoritos do livro de Isaías. Essa palavra aparece no livro cerca de 26 vezes. A grande promessa salvadora está descrita em 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. E no 9, 6 e 7, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías procura levar a nação pecadora de Israel a esperar e crer no Messias, cujo monte seria a garantia da salvação para todos quanto lhe abrisse o coração, aquele que verdadeiramente tomou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Fomos sarados, como vamos ver no cântico aqui. Eis a voz dos teus atalaia. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Olho a olho verão. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém. A cidade que estava desértica voltava a cantar, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Essa salvação é universal, é para todos os povos, por isso que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isaías 52, 10 diz que a salvação do Senhor é para todos os povos, todos os confins da terra. Não é por isso que Jesus diz que receberia o poder, a virtude do Espírito Santo que viriam sobre eles, seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, como Judá, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Olha só, Isaías 52, 10. Não é? O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda.
Lembra do sai da Babilônia, não é? Sai do meio dela, povo meu, não é? Sai do meio dela, purificai-vos vós que levai os utensílios do Senhor. Esse aqui é para os sacerdotes que deveriam se purificar, sair do meio da Babilônia, os que levam os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porquanto o Senhor irá diante de vós. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. A promessa de o povo voltar do exílio, do cativo, saindo da Babilônia, saindo das coisas imundas, se purificando novamente. Agora, capítulo 52, verso 13, é a introdução do capítulo 53, que menciona o Messias, o Salvador, a oferta daquele que foi como ovelha muda. Os judeus interpretam esse texto como se referindo a Israel, que era desprezado, Judá, mas esse texto se aplica ao Messias para os cristãos e refere Jesus indo para a cruz, sofrendo pelos nossos pecados e pagando um alto preço pela nossa alma, a sua redenção. Aqui está o ponto central dessa segunda parte, que vai do capítulo 49 até o 57, bem no meio encontra-se a oferta pela redenção. Vamos então meditar nesse terceiro cântico do servo, que é chamado grande drama da paixão na Bíblia. Ele apresenta o servo como um cordeiro sacrificial, morrendo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Esse cântico está localizado bem no centro desse grande poema messiânico e termina com alguns dos mais expressivos convites à salvação encontrados na Bíblia. A apresentação do servo, devido à divisão tradicional dos capítulos, nem sempre associamos o capítulo 53 com os versos introdutórios, que está no 52:13. Esses versos introdutórios fazem parte do cântico. Note a frase inicial, eis o meu servo, não é? Começa no verso 13, eis o meu servo. Como os judeus interpretam o servo como sendo Judá e Israel, nós cristãos interpretamos como servo Cristo. Nesses versos introdutórios, encontramos o sumário do primeiro e do segundo advento de Cristo. No capítulo 52, verso 14, temos o primeiro advento, quando Cristo ficou desfigurado pelos sofrimentos resultado da sua morte. Sua aparência física praticamente ficou irreconhecível. Os versos 13 e 15 prediz seu segundo advento, quando ele virá em glória sobre todas as nações e o verão como Rei dos Reis. Isaías 53, do verso 1 ao 3, Isaías 53, 1 a 3, Isaías avisa Israel a não esperar que o primeiro advento de Cristo seja como de um grande general ou um soberano terreno. Na verdade, ele vem como servo sofredor, como raiz de uma terra seca, conforme diz o verso 2. Não tem parecer nem formosura, era desprezado, rejeitado pelo seu próprio povo. Isso fala do servo sofredor, da sua humildade e o quanto Jesus sofreu na sua condenação. Dos versos 4 a 9 de Isaías 53, dá uma descrição da morte de Cristo, sobre perspectivas teológicas maravilhosas, sobre perspectiva histórica. São perspectivas da morte de Cristo pelo pecado do mundo. Foi o meio de ele efetuar a sua expiação vicária da alma perdida. Nós vamos encontrar 3 obras efetuadas, por isso ele é experimentado nos trabalhos. Expiação para a cura do corpo, verso 4, pelas suas pisaduras fomos sarados. Expiação pelos pecados individuais, verso 5, Isaías 53, 5. E expiação pelo pecado na sua fonte original, verso 6, o pecado da desobediência. Andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os versos 7 e 9 diz que os detalhes históricos do sofrimento, da morte de Cristo.
No verso 7, ele é descrito como aquele que vai como ovelha muda em silêncio perante o Sinédrio, perante Roma, perante Herodes. O verso 8 relata sua morte. O verso 9 diz que ele será posto na sepultura com o rico. A ressurreição de Cristo, como resultado da sua morte vicária, são descritas no verso 10 a 12. A ressurreição é retratada nas frases: verá a sua posteridade, prolongará os seus dias são eternos. Ele verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A oferta é aceita. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é aceito através da ressurreição. O resultado efetivo de sua morte é visto nas frases: quando der a sua alma em oferta pelo pecado. Verso 10, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Verso 11, a doutrina da justificação, levou sobre si o pecado de muito e pelos transgressores intercede. Ele se assentou à destra de Deus e vive intercedendo por nós. Isaías, então, menciona no capítulo 53 esse grande sacrifício de Jesus. Vamos começar o cântico, na verdade, o cântico do servo sofredor, começa no 52:13. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, o Senhor muito sublime. Como pasmaram, agora fala da primeira vinda, como pasmaram muitos à vista dele. Ficaram admirados, pois a sua aparência estava tão desfigurada. Jesus na cruz ficou com a aparência desfigurada, mais do que qualquer outro. A sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações. Agora fala da segunda vinda. E os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes for anunciado verão, e aqueles que não ouvirão entenderão. Capítulo 53, continuação do cântico. Quem deu crédito à nossa pregação? Paulo também usa a expressão, mas quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não é uma raiz de uma terra seca, uma coisa feia aquela raiz, não tem formosura, né? Por isso não tinha parecer nem formosura. Tem muita gente que acha que Jesus era um homem feio. Não é isso que está descrevendo aqui. Está descrevendo que na cruz, sim, ele ficou desfigurado. Mas Jesus era uma pessoa atraente, não é? Quando ele andava na terra, ele era formoso. Davi era formoso. Jesus vinha da linhagem de Davi. Salomão era formoso. Absalão era formoso. Betsabá, a linhagem da qual veio Salomão, era uma mulher formosa. Então, Jesus era formoso sim, mas na cruz ele ficou com uma terra, uma raiz e uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, totalmente desfigurado na cruz, para que o desejássemos. Verso 3, ele foi desprezado, abandonado, não é? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Naquela cruz, Cristo ficou desamparado. Homem de dores, não é? Muitos judeus interpretam isso que tem a ver com Israel, mas aqui está se referindo claramente ao Messias. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Totalmente rejeitado pelos homens, o Cordeiro de Deus naquela cruz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 3 coisas aqui de Jesus: aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Por isso que ele é o que pode libertar os oprimidos.
Por isso que ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Verso 5, mas ele foi ferido. No verso 4, ele cura as nossas enfermidades. No verso 5, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A nossa alma encontra descanso nele, a nossa alma é sarada nele. Verso 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Nós éramos como ovelhas perdidas, longe desse pastor maravilhoso que é Jesus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, pelo seu caminho. Nós andávamos de acordo com o nosso caminho, desviados dele, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, esse é o servo sofredor, a iniquidade de nós todos. A nossa iniquidade foi colocada naquela cruz. Ele foi oprimido, de novo oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi levado ao matadouro, que é uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pedro diz que foi com o sangue de Jesus, como de um cordeiro, imaculado, incontaminado, que nós fomos purificados. Ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Jesus viveu só 33 anos nessa terra, porquanto foi cortado da terra, cortado como uma madeira, né? Aqui o cortado lembra a madeira, o madeiro do qual ele carregou. Foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Cristo foi atingido pelas nossas transgressões. Puseram a sua sepultura. Olha que precisão, Isaías diz. Ele foi posto, né, numa sepultura do rico. José de Arimateia pediu o corpo dele. José de Arimateia e Nicodemos colocaram o corpo de Jesus na sepultura. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ele foi colocado num sepulcro novo. Aquele que nasceu de uma virgem merecia um sepulcro virgem, colocado na sua morte, porque nunca fez injustiça, o justo do Senhor. Nem houve engano na sua boca. Tudo que ele falou foi verdadeiro. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Não é? Deus supôs naquela cruz, ele enfermou por causa dos nossos pecados, verá a sua posteridade e prolongará os dias. Muitos aqui vê a promessa da ressurreição, que ele ressuscitou, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11, a justificação, o trabalho da sua alma, ele verá, e ficará satisfeito, o sacrifício aceito, a oferta aceita por Deus, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Está vendo? Quem nos justifica é Jesus. Não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificará muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. O meu pecado, a minha iniquidade, a minha transgressão, o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, foi levado na cruz do Calvário por Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Aqui lembra a conquista, não é? A grande conquista da salvação, o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Pena que não é de todos. A salvação é oferecida a todos, mas nem todos são para a salvação. Então ele leva o pecado de muitos. Quais muitos? Os muitos que o aceitam. E pelos transgressores intercedeu. Ele vive para interceder por nós. Ressuscitou, assentou-se à destra de Deus e agora vive eternamente para interceder
por nós, transgressores. Com isso termina Isaías 53, que lindo, não é? Isaías 54, 55, nós vamos ver o convite que devemos aceitar a salvação. Se você gostou, subscreva no nosso canal, coloque aí o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Nosso canal tem um segredo, PR Eugênio Piacentini. Quando entra, clica na foto, aparece um menu, vai no playlist, ali você encontra as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Isaías. Que Deus te abençoe, que você aceite esse Salvador, esse Cordeiro que pagou pelos seus pecados e pelos meus. Fora de Jesus não há salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Que a graça de nosso Senhor esteja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para esse comentário bíblico. Amém e amém.